81 anos, de pé na beira de uma estrada de terra, mala velha jogada no chão, roupas espalhadas, esperando um filho que nunca chegou. Ele foi abandonado ali, na roça, como se não valesse nada. Mas quando esse filho voltou, a cidade inteira parou para ver o que aconteceu. Seu Manuel estava ali parado, de pé no meio daquela estrada de terra batida que cortava a zona rural. 81 anos nas costas, chapéu velho na mão, e uma mala surrada jogada no chão ao lado dele. Algumas roupas tinham caído da mala e estavam espalhadas pela beira da estrada. Mas ele nem se importava mais em juntar. Fazia quase 4 horas que estava ali esperando. O sol já começava a pesar nas costas, mas ele não saía daquele lugar. Não podia sair. Pedro tinha prometido que viria buscá-lo. A estrada estava vazia. Só passava poeira levantada pelo vento e um ou outro carro de vez em quando. Lá no fundo, dava para ver a casinha onde seu Manuel morou a vida inteira. Pequena, simples, com as paredes descascadas pelo tempo. Foi ali que ele criou o filho sozinho. Foi ali que trabalhou na roça todos os dias para dar comida, roupa e estudo para Pedro. E agora estava indo embora daquela casa, porque o filho tinha garantido que ia levá-lo para morar na cidade. Pelo menos era o que seu Manuel acreditava. Uma caminhonete velha apareceu levantando poeira na estrada. Era Dona Cleusa, a vizinha que morava a alguns quilômetros dali. Ela viu seu Manuel parado com a mala e parou o carro na hora. "Seu Manuel, o que o senhor está fazendo aí parado no sol?" Ela gritou pela janela preocupada. "Estou esperando meu filho, Dona Cleusa. Ele disse que vinha me buscar hoje." Dona Cleusa desceu da caminhonete e se aproximou. Olhou para aquele homem de 81 anos, suado, cansado, mas com os olhos ainda cheios de esperança. "Mas faz quanto tempo que o senhor está aqui?" "Umas 4 horas, mais ou menos." "Mas ele deve estar chegando. Trânsito da cidade é complicado." Dona Cleusa balançou a cabeça incomodada. Ela conhecia Pedro desde pequeno. Sabia que aquele menino sempre foi egoísta, sempre pensou só nele mesmo. Quando conseguiu um emprego bom na cidade, sumiu. Parou de visitar o pai, parou de ligar, só aparecia quando precisava de alguma coisa. "Seu Manuel, o senhor não quer ir lá em casa descansar um pouco? Tomar uma água, comer alguma coisa?" "Não, obrigado. Se eu sair daqui, Pedro pode chegar e não me achar." "Mas o senhor está no sol há horas." "Estou bem, Dona Cleusa. Pode ficar tranquila. Meu filho não ia me deixar esperando. Ele é um bom rapaz, só está ocupado com o trabalho dele." Dona Cleusa suspirou. Não adiantava insistir. Seu Manuel sempre defendeu Pedro, mesmo quando o menino não merecia. Ela voltou para a caminhonete prometendo passar ali de novo mais tarde. Seu Manuel ficou sozinho de novo. Olhou para a estrada vazia e deixou a mente vagar. Lembrou do dia em que Pedro ligou, fazia umas 2 semanas. A voz animada do filho tinha enchido o coração dele de alegria. "Pai, decidi que o senhor vai morar comigo na cidade. Já está ficando velho demais para viver sozinho aí na roça." "Sério, filho? Você tem certeza?" "Tenho sim, pai. A Flávia e as crianças também querem. Vou buscar o senhor semana que vem. Deixa tudo arrumado aí." Seu Manuel quase não dormiu naquela noite de tanta felicidade. Finalmente ia morar perto do filho, conhecer melhor os netos, fazer parte da família. Passou os dias seguintes arrumando as coisas, separando o que ia levar, despedindo dos vizinhos. Contava para todo mundo que o filho ia buscá-lo, que ia morar na cidade, que finalmente iam ficar juntos. Mas a semana passou e Pedro não apareceu. Seu Manuel ligou várias vezes, mas o filho sempre dava desculpas. Trabalho demais, reunião importante, problema no carro. Sempre alguma coisa que impedia ele de ir. Até que ontem Pedro ligou dizendo que hoje, sem falta, ia buscar o pai. Pediu para seu Manuel estar pronto às 10 da manhã na beira da estrada, porque era mais fácil para pegar a rodovia. Agora já passava das 2 da tarde. Pedro não tinha aparecido, não tinha ligado, não tinha dado notícia. Mas seu Manuel continuava ali, de pé, esperando. Porque era isso que pais fazem. Esperam, acreditam, confiam. Mais 2 horas se passaram. O sol estava começando a baixar quando Dona Cleusa voltou. Ela viu seu Manuel no mesmo lugar, na mesma posição, e sentiu o coração apertar. "Seu Manuel, por favor, vem comigo.
O senhor vai passar mal aí no sol. Ele ainda pode chegar, dona Cleusa. Já são 4 da tarde. Trânsito, sabe como é? Dona Cleusa ia insistir quando outro carro apareceu na estrada. Era um sedã cinza, meio velho, mas bem cuidado. O motorista diminuiu a velocidade quando viu aquele homem parado com a mala. O carro parou e desceu um homem de uns 40 e poucos anos, alto, com cara de quem ficou chocado com o que estava vendo. Seu Manuel? É o senhor mesmo? Seu Manuel olhou para o homem e demorou alguns segundos para reconhecer. Juvenal? Juvenalzinho? Sim, sou eu. Nossa, faz quanto tempo? Juvenal se aproximou, mas a alegria do reencontro logo deu lugar à preocupação. Mas o que o senhor está fazendo aqui na estrada com essa mala? Estou esperando o Pedro. Ele vem me buscar. Juvenal franziu a testa. Pedro era amigo dele de infância. Cresceram juntos naquela região, estudaram na mesma escola da roça. Mas quando Pedro foi para a cidade e conseguiu emprego bom, mudou completamente. Virou outra pessoa. Juvenal até encontrou com ele algumas vezes na cidade, mas Pedro fingia que mal conhecia, com vergonha das origens humildes. O Pedro disse que vinha buscar o senhor. Disse, hoje de manhã às 10 horas, mas deve estar atrasado. Juvenal olhou para o relógio, 4:30 da tarde. Olhou para seu Manuel, para a mala velha, para as roupas espalhadas no chão. Sentiu uma raiva crescendo por dentro. Como Pedro era capaz de fazer aquilo com o próprio pai. Seu Manuel, o senhor está esperando há quanto tempo? Desde as 9 da manhã. Cheguei um pouco mais cedo para não perder. 9 da manhã? Juvenal ficou vermelho de raiva. O senhor está aqui há mais de 7 horas? Mas ele deve estar vindo. Juvenal olhou para Dona Cleusa, que balançou a cabeça tristemente. Ele não conseguia acreditar. Pedro tinha abandonado o pai de 81 anos esperando na beira de uma estrada de terra durante 7 horas debaixo do sol. Isso não era descuido. Isso era crueldade. Seu Manuel, o senhor tem o telefone do Pedro aí? Tenho, mas ele não está atendendo. Já liguei várias vezes. Juvenal pegou o celular e teve uma ideia. Uma ideia que ia mudar tudo. Seu Manuel, o senhor se importa se eu filmar o senhor contando essa situação? Filmar? Para quê? Porque eu acho que as pessoas precisam saber o que está acontecendo aqui. Precisa saber que um filho abandonou o próprio pai desse jeito. Seu Manuel hesitou. Não queria expor o filho. Mas alguma coisa dentro dele estava cansada de defender quem não merecia defesa. Pode filmar. Juvenal apontou o celular e começou a gravar. Seu Manuel, conta para mim. Por que o senhor está aqui na estrada? E seu Manuel começou a falar. Contou como criou Pedro sozinho depois que a esposa faleceu quando o menino era pequeno. Contou como trabalhou dobrado na roça para dar estudo para o filho. Contou como Pedro prometeu buscá-lo para morar na cidade. Contou como estava esperando há mais de 7 horas debaixo do sol. A voz dele tremia, mas não de raiva. Tremia de tristeza, de decepção, de cansaço. Juvenal filmou tudo, cada palavra. Cada lágrima que seu Manuel tentava esconder, limpando o rosto com a manga da camisa. Obrigado, seu Manuel, Juvenal disse quando terminou de filmar. Agora vem comigo. Vou levar o senhor para um lugar onde vão cuidar direito do senhor. Mas e o Pedro? O Pedro vai saber onde encontrar o senhor, pode deixar. Juvenal ajudou seu Manuel a juntar as roupas espalhadas, colocou a mala no porta-malas do carro e levou o velho para sua casa. Dona Cleusa seguiu atrás com a caminhonete, mas antes de sair dali, Juvenal fez uma coisa que ia mudar completamente essa história. Ele postou o vídeo nas redes sociais. Juvenal chegou em casa com seu Manuel e pediu para a esposa, Noêmia, preparar um quarto para o velho descansar. Mas antes de qualquer coisa, ele pegou o celular de novo e olhou para o vídeo que tinha gravado. Assistiu mais uma vez. Via seu Manuel contando a história com aquela voz cansada, os olhos tristes, a dignidade de quem sofreu mas não perdeu a compostura. Aquilo precisava ser visto. As pessoas precisavam saber o que Pedro tinha feito. Ele abriu o aplicativo, escreveu uma legenda simples mas direta. Filho abandona pai de 81 anos esperando na estrada por mais de 7 horas. Isso é o que viramos? E postou. Colocou o celular no bolso e foi cuidar de seu Manuel. Não imaginava o que estava prestes a acontecer. 2 horas depois, quando Juvenal pegou o celular de novo para ver as horas,
quase deixou o aparelho cair no chão. O vídeo tinha 15.000 visualizações. 15.000! Ele piscou várias vezes achando que estava vendo errado, mas não estava. Os números continuavam subindo na frente dos olhos dele. 16.000, 18.000, 22.000. Os comentários estavam explodindo. Tinha gente compartilhando, marcando amigos, fazendo textão sobre abandono de idosos. Tinha gente chorando, gente com raiva, gente pedindo justiça. E o mais importante, tinha gente reconhecendo quem era o filho. Gente, eu conheço esse cara. Ele trabalha na imobiliária Premium aqui da cidade. Meu Deus, é o Pedro Henrique. Ele mora no condomínio Jardins. Esse homem me vendeu um apartamento mês passado e ficou falando da vida perfeita dele. Nunca mencionou que tinha pai. Juvenal lia os comentários com o coração acelerado. A história estava se espalhando mais rápido do que ele poderia imaginar. E não era só na cidade, não. Gente de outros estados estava compartilhando. O vídeo tinha virado nacional em questão de horas. O celular dele começou a tocar. Era um número desconhecido. Ele atendeu meio sem jeito. Alô? Boa noite. Estou falando com Juvenal Santos? Sim, sou eu. Meu nome é Larissa. Sou jornalista da TV Cidade. Vi o vídeo que você postou sobre o senhor idoso abandonado na estrada. A gente queria fazer uma matéria sobre isso. Você poderia nos dar uma entrevista? Juvenal ficou em choque. TV? Matéria no jornal? Eu posso sim. Ótimo. Podemos ir aí amanhã de manhã cedo? E o senhor idoso, ele estaria disposto a falar também? Vou perguntar para ele. Mas acho que sim. Quando desligou, o celular tocou de novo. Outro jornalista. E depois outro. E mais outro. Eram 5 pedidos de entrevista em menos de meia hora. O vídeo tinha chamado a atenção da imprensa inteira. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Pedro estava jantando com a família. Flávia tinha preparado lasanha. As crianças estavam na sala vendo televisão. E tudo parecia normal. Pedro nem lembrava mais que tinha prometido buscar o pai naquela manhã. Para ele, aquilo já tinha saído da cabeça fazia tempo. O celular dele vibrou em cima da mesa. Era uma mensagem de um colega de trabalho. Cara, que situação é essa que estão falando de você na internet? Pedro franziu a testa. Internet? Que história era aquela? Abriu o aplicativo e quase engasgou com a comida. O vídeo estava na timeline dele. Seu Manuel parado na estrada, contando para a câmera como o filho tinha prometido buscá-lo e nunca apareceu. O vídeo já tinha mais de 80.000 visualizações. Não, ele murmurou, passando a mão no rosto. O coração disparou. As mãos começaram a suar. Aquilo não podia estar acontecendo. Flávia percebeu a mudança no comportamento do marido. Pedro, tá tudo bem? Tá sim, ele mentiu, tentando disfarçar. Mas as notificações não paravam de chegar. Gente marcando ele nos comentários. Conhecidos perguntando se era verdade. Clientes dizendo que estavam decepcionados. Flávia pegou o próprio celular e foi checar o que estava acontecendo. Levou menos de 10 segundos para encontrar o vídeo. Ela assistiu em silêncio, com os olhos arregalados. Quando terminou, olhou para Pedro com uma expressão que ele nunca tinha visto no rosto dela. Era uma mistura de descrença, decepção e raiva. Pedro, é verdade isso? Flávia, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você abandonou seu pai de 81 anos esperando na estrada? Não foi bem assim. Não foi bem assim como? O vídeo mostra exatamente o que aconteceu. Pedro levantou da mesa nervoso. Abaixa a voz, as crianças vão ouvir. Mas já era tarde. Isabela, a filha de 12 anos, tinha ouvido a discussão e foi ver o que estava acontecendo. Ela pegou o celular da mãe que estava em cima da mesa e viu o vídeo. Assistiu tudo. Viu um senhor de 81 anos contando como o filho tinha sumido da vida dele, como tinha prometido buscá-lo e nunca apareceu. Pai, quem é esse senhor? Isabela perguntou com a voz tremendo. Pedro engoliu seco. Ninguém. Não é nada. Ele disse que é pai de alguém chamado Pedro. E ele tá falando de você, né? Gustavo, o filho de 9 anos, também apareceu na cozinha. Do que vocês estão falando? Isabela mostrou o celular para o irmão. Os dois assistiram juntos em silêncio. Quando terminou, Isabela olhou para o pai com lágrimas nos olhos.
A gente tem um avô? Pedro não conseguiu responder. A garganta estava fechada. Pedro, responde para sua filha. Flávia disse com a voz dura. Eu tenho um pai, sim. E por que a gente nunca conheceu ele? Gustavo perguntou. Porque ele mora longe. Mentira! Isabela gritou. Você disse que ia buscar ele e não foi. Você abandonou seu próprio pai. Isabela, você não entende. Eu entendo sim. Você mentiu pra gente. Você disse que seu pai tinha falecido. A revelação caiu como uma bomba. Flávia ficou branca. Você disse o quê? Pedro passou a mão no cabelo desesperado. Foi mais fácil falar isso do que explicar a situação. Mais fácil? Você inventou que seu pai estava falecido porque era mais fácil? As crianças começaram a chorar. Flávia estava tremendo de raiva. E o celular de Pedro não parava de tocar. Eram ligações, mensagens, notificações. O vídeo já tinha ultrapassado 100 mil visualizações e continuava crescendo. Pedro tentou apagar a postagem, mas não conseguia. Tentou denunciar o vídeo, mas não tinha motivo válido. Tentou ligar para Juvenal pedindo para tirar do ar, mas o número dele não estava salvo. Tentou entrar em contato com seu Manuel, mas o pai não atendia. Claro que não atendia. Depois de 7 horas esperando na estrada, por que atenderia? O celular tocou de novo. Dessa vez era o chefe dele, Maurício, dono da imobiliária Premium. Pedro atendeu com a mão tremendo. Pedro, precisamos conversar urgente. Maurício, eu posso explicar. Explica nada. Vem aqui no escritório amanhã, 1h. A gente precisa resolver essa situação antes que destrua a reputação da empresa. Mas amanhã é sábado. Eu sei que dia é. Tá aqui às 8 da manhã. E desligou. Pedro deixou o celular cair no sofá e se sentou, derrotado. Em poucas horas, a vida dele tinha virado de cabeça para baixo. E tudo por causa de um vídeo de 3 minutos. Flávia pegou as crianças pela mão e foi para o quarto delas. Vamos, vocês precisam dormir. Mãe, a gente pode conhecer o vovô? Gustavo perguntou. Flávia olhou para Pedro com desprezo. Vamos ver, meu filho. Vamos ver. A porta do quarto fechou e Pedro ficou sozinho na sala. Pegou o celular de novo e viu que o vídeo já tinha 150 mil visualizações. Os comentários eram cada vez piores. Gente xingando, gente pedindo boicote à imobiliária, gente dizendo que ele era um monstro. Ele tentou escrever um comentário se explicando, mas cada palavra que digitava parecia piorar a situação. Apagou tudo. Tentou ligar para alguns amigos, mas ninguém atendia. Provavelmente já tinham visto o vídeo e não queriam se associar a ele. A noite foi a pior da vida de Pedro. Ele não conseguiu dormir. Ficou rolando na cama, checando o celular a cada 5 minutos. O vídeo continuava crescendo. 200 mil visualizações, 300 mil, 400 mil. Parecia não ter fim. De manhã cedo, antes do sol nascer, Pedro já estava acordado. O vídeo tinha ultrapassado 500 mil visualizações e estava em todos os portais de notícia. Filho abandona pai idoso na estrada. Homem deixa pai de 81 anos esperando por 7 horas. Vídeo comovente expõe abandono de idoso. A história tinha viralizado de verdade. E Pedro sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Pedro acordou com o estômago embrulhado. Não tinha dormido direito e quando finalmente pegou no sono, teve pesadelos com o pai esperando na estrada. Pegou o celular antes mesmo de levantar da cama e viu a notificação que fez o sangue gelar. O vídeo tinha ultrapassado 1 milhão de visualizações. 1 milhão. Ele passou a mão no rosto tentando acreditar que aquilo era só um pesadelo, mas não era. Flávia já estava acordada, sentada na cozinha com uma xícara de café frio na mão. Ela nem olhou quando Pedro entrou. O silêncio entre eles era tão pesado que dava para sentir. Preciso ir no escritório, ele disse com a voz rouca. O Maurício me chamou. Boa sorte, ela respondeu sem tirar os olhos da xícara. Não tinha carinho naquela voz, tinha desprezo. Pedro tomou banho rápido, vestiu uma roupa social tentando parecer apresentável e saiu de casa antes das crianças acordarem. Não tinha coragem de olhar nos olhos delas depois da cena da noite anterior. Entrou no carro e ligou o rádio tentando distrair a cabeça, mas a primeira coisa que ouviu foi a locutora falando sobre ele. E o vídeo que viralizou nas redes nas últimas horas
Mostra um senhor de 81 anos abandonado pelo próprio filho. Segundo as informações, o homem esperou mais de 7 horas na beira de uma estrada. Pedro desligou o rádio na hora e dirigiu em silêncio. As ruas estavam vazias ainda. Era cedo demais para sábado. Ele estacionou na frente do escritório e ficou alguns minutos dentro do carro, respirando fundo, tentando se preparar para o que vinha pela frente. Quando desceu do carro, uma mulher que passava na calçada parou e ficou olhando para ele. Pedro fingiu que não viu e trancou o carro. Mas quando se virou, a mulher estava mais perto. Você é o Pedro, né? O do vídeo? O coração dele disparou. Desculpa, mas estou com pressa. Como você teve coragem de fazer aquilo com seu pai? A senhora não entende a situação. Entendo sim. Todo mundo viu o vídeo. Seu pai esperando você por 7 horas no sol. Pedro tentou se afastar, mas outras pessoas começaram a se aproximar. Um homem que estava saindo da padaria da esquina, um casal que passeava com um cachorro, um entregador que parou a moto. Todo mundo tinha visto o vídeo. Todo mundo sabia quem ele era. Isso é covardia! O homem da padaria gritou. Abandonar um velho daquele jeito. Meu avô tinha 80 anos quando partiu. A mulher continuou com a voz embargada. Eu daria tudo para ter mais um dia com ele, e você abandonou o seu. Pedro sentiu as pernas bambearem. Não sabia o que falar, não sabia o que fazer. E aí viu algo que fez tudo piorar. O entregador estava filmando, o celular apontado direto para ele, capturando cada segundo daquela humilhação. Para de filmar. Pedro pediu, mas a voz saiu fraca, desesperada. Por quê? Você não gosta de aparecer em vídeo? Seu pai também não gostou de aparecer naquele vídeo, mas foi o jeito, né? As pessoas ao redor começaram a concordar, algumas tirando os próprios celulares para filmar também. Pedro estava sendo cercado, exposto, julgado em plena rua. Ele conseguiu escapar correndo até a porta do escritório e entrou rapidamente, trancando atrás de si. Do outro lado do vidro, dava para ver as pessoas ainda ali, comentando, filmando o prédio. Pedro subiu as escadas correndo até o 2º andar, onde ficava a imobiliária Premium. Maurício já estava esperando na sala dele, mas não estava sozinho. Tinha outros 3 sócios da empresa com ele. Pedro, senta, Maurício disse sem cerimônia. Pedro sentou, sentindo o suor escorrer pelas costas. Os 4 homens o olhavam com expressões fechadas. Você viu quantos clientes cancelaram desde ontem à noite? Não. 11. 11 clientes que cancelaram contratos porque não querem ser associados à imobiliária que emprega o homem que abandonou o pai na estrada. Pedro engoliu seco. Maurício, eu posso explicar. Explica o quê? A gente viu o vídeo, Pedro. A cidade inteira viu. Minha esposa viu e passou a noite chorando pensando no seu pai. Minha filha viu e me perguntou como um homem pode fazer aquilo. Foi um mal-entendido. Mal-entendido? Um dos sócios interveio. Seu pai ficou 7 horas esperando você. Isso não é mal-entendido, é abandono. Maurício suspirou e pegou um papel em cima da mesa. Pedro, a gente precisa proteger a empresa. Nossa reputação está em jogo. Então decidimos que você vai ficar afastado por tempo indeterminado, sem salário, até a poeira baixar. Sem salário. Mas eu tenho contas para pagar, tenho família. Seu pai também tinha conta para pagar. Também tinha família. E cadê você quando ele precisou? Pedro não tinha resposta. Levantou da cadeira, pegou as coisas dele da mesa e saiu sem falar mais nada. No elevador, checou o celular e viu que o vídeo do entregador filmando ele sendo confrontado na rua já tinha 10.000 visualizações. 10.000 em menos de 1 hora. A humilhação estava virando viral também. Quando chegou em casa, tinha um grupo de vizinhos na porta do condomínio. Eles estavam com um papel na mão, conversando entre si. Quando viram Pedro chegando de carro, ficaram em silêncio. Ele estacionou e foi até o portão tentando passar direto, mas uma das vizinhas o parou. Pedro, precisamos conversar. Agora não é uma boa hora. Para nós também não foi boa hora quando descobrimos que mora aqui um homem capaz de fazer o que você fez. Pedro olhou ao redor e viu que tinha mais gente se aproximando. O síndico, outros moradores, até o porteiro estava ali vendo tudo. O que vocês querem? A vizinha estendeu o papel. Era um abaixo-assinado. Queremos que você e sua família saiam do condomínio. Pedro leu as primeiras linhas e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Tinha 47 assinaturas ali.
47 famílias pedindo para ele ir embora. Vocês não podem fazer isso. Podemos sim, o síndico falou. Condomínio tem regras de convivência. E a sua atitude trouxe má reputação para todos nós. Já recebi ligação de gente querendo cancelar visita nos apartamentos à venda aqui. Isso é absurdo. Absurdo é o que você fez com seu pai. Pedro amassou o papel e entrou no condomínio sem olhar para trás. Subiu até o apartamento e encontrou Flávia fazendo as malas. As crianças estavam no quarto, quietas, ouvindo tudo. O que você está fazendo? Estou indo para a casa da minha mãe e estou levando as crianças. Flávia, por favor. Por favor, nada, Pedro. Eu não consigo mais olhar para você. Descobri que você mentiu sobre seu pai estar falecido. Descobri que você prometeu buscar ele e abandonou na estrada. Descobri quem você realmente é. Eu posso mudar. Mudar? Você perdeu o emprego? Pedro baixou a cabeça. Fui afastado. Afastado ou demitido? Afastado, sem salário. Flávia soltou uma risada amarga. Ótimo. Perfeito. E agora? Como vamos pagar as contas? Eu vou dar um jeito. Igual você deu jeito de buscar seu pai? Pedro não tinha resposta. Flávia terminou de arrumar as malas, chamou as crianças e saiu do apartamento. Isabela passou pelo pai e sussurrou. Eu queria conhecer meu avô, mas você não deixou. Agora ele nem deve querer conhecer a gente. A porta bateu, e Pedro ficou sozinho naquele apartamento enorme que custava uma fortuna de condomínio. Ele se sentou no sofá e checou o celular mais uma vez. O vídeo original já tinha 1,5 milhão de visualizações. O vídeo dele sendo confrontado na rua tinha 50 mil. Tinha matéria em todos os portais de notícia. Tinha gente fazendo textão nas redes sociais sobre abandono de idosos. E o pior, tinha gente descobrindo onde seu Manuel estava morando. Juvenal tinha dado entrevista para a TV de manhã cedo, contando que tinha acolhido o velho em casa. A repórter foi até lá e filmou seu Manuel tomando café na padaria onde seu Valdir tinha dado emprego para ele. Pedro assistiu à reportagem com o coração apertado. Via o pai sorrindo timidamente para a câmera, respondendo perguntas com aquela voz calma e digna. Via as pessoas da padaria abraçando seu Manuel, levando flores, oferecendo ajuda. Via a cidade inteira se mobilizando para cuidar de um velho que tinha sido abandonado pelo próprio filho. Seu Manuel, o que o senhor diria para seu filho se pudesse falar com ele agora? A repórter perguntou. Seu Manuel pensou alguns segundos antes de responder. Eu diria que ainda amo ele. Sempre vou amar, mesmo que ele tenha me esquecido. A resposta partiu o coração de Pedro. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele chorou de verdade. Chorou pela vergonha, pelo erro, por ter jogado fora a única pessoa que sempre esteve do lado dele. Chorou porque tinha perdido tudo em menos de 24 horas. Emprego, respeito, família, dignidade. E quando terminou de chorar, pegou o celular e procurou o número do pai. Os dedos tremiam na hora de discar. O telefone chamou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas seu Manuel não atendeu. Pedro tentou mais 5 vezes. Nada. O pai tinha bloqueado o número dele. E naquele momento, Pedro entendeu que tinha ultrapassado um limite que talvez nunca mais conseguisse voltar. O dia seguinte amanheceu diferente para seu Manuel. Ele acordou cedo na casa de Juvenal, como sempre fez a vida inteira. Não importava onde estava, o corpo dele não sabia dormir até tarde. Estava na cozinha tomando café quando Noêmia entrou com o celular na mão e um sorriso no rosto. Seu Manuel, o senhor precisa ver isso. Ela mostrou a tela do celular. Era o vídeo dele na beira da estrada, só que agora com 2 milhões de visualizações. 2 milhões. Tinha gente do Brasil inteiro comentando, compartilhando, fazendo textão sobre respeito aos idosos. Meu Deus, seu Manuel murmurou, sem saber direito o que aquilo significava. Seu Manuel, o senhor virou símbolo, Juvenal disse entrando na cozinha. Símbolo de dignidade, de respeito, de amor incondicional. Eu só estava esperando meu filho. E foi exatamente isso que tocou o coração das pessoas. O senhor não xingou, não reclamou, não falou mal de ninguém. Só contou a verdade com aquela dignidade que poucos têm. Antes que seu Manuel pudesse responder, o telefone fixo de Juvenal tocou. Era a TV Cidade querendo confirmar a entrevista. Larissa, a jornalista,
Ia chegar em 1 hora. Seu Manuel ficou nervoso. Nunca tinha dado entrevista para televisão na vida. Mas Juvenal segurou no ombro dele e disse: "O senhor só precisa ser quem sempre foi, honesto e verdadeiro." Quando Larissa chegou com a equipe de filmagem, seu Manuel estava sentado na varanda da casa de Juvenal, com o chapéu no colo e aquele jeito simples que conquistava qualquer um. A jornalista era uma mulher de uns 30 anos, com olhos que pareciam sinceramente interessados em ouvir a história. "Bom dia, seu Manuel. Obrigada por aceitar conversar com a gente." "Bom dia, moça. Pode perguntar o que quiser." A câmera ligou e Larissa começou com calma. "Seu Manuel, conta pra gente. Como o senhor criou seu filho sozinho?" E seu Manuel começou a falar. Contou sobre a esposa que tinha partido quando Pedro era pequeno. Contou como trabalhou dobrado na roça para dar comida, roupa e estudo para o menino. Contou como acordava de madrugada para preparar a marmita do filho antes dele ir para a escola. Contou como vendia parte da colheita para pagar os materiais escolares. O Pedro sempre foi inteligente. Ele disse com um brilho nos olhos. Tirava nota boa, os professores elogiavam. Eu ficava orgulhoso. E quando ele foi para a cidade? Fiquei feliz. Ele conseguiu emprego bom, casou, teve filhos. Eu pensava, meu filho venceu na vida. Fiz minha parte direito. Mas ele parou de visitar? Seu Manuel hesitou antes de responder. Parou. Mas eu entendia. Cidade grande é corrida. Todo mundo ocupado. Eu ligava às vezes só para ouvir a voz dele. E quando ele prometeu buscar o senhor? A voz de seu Manuel tremeu um pouco. Eu fiquei tão feliz, moça. Pensei que finalmente ia morar perto do meu filho, conhecer direito meus netos. Arrumei tudo, me despedi dos vizinhos, fiquei na estrada esperando. Quanto tempo o senhor esperou? Mais de 7 horas. Mas eu não estava bravo, não. Eu só estava triste. Larissa limpou uma lágrima que escapou sem permissão. Até o cinegrafista estava emocionado. E agora, seu Manuel? O que o senhor sente pelo seu filho? A resposta veio rápida e sincera. Eu amo ele. Sempre vou amar. Ele é meu filho. Pode ter me deixado esperando na estrada, mas eu nunca vou deixar ele esperando no meu coração. A frase ficou ecoando no ar. Larissa precisou de alguns segundos para se recompor. Aquela era a entrevista mais emocionante que ela tinha feito na vida. O senhor perdoa ele? Já perdoei. Mas perdoar não significa esquecer. Significa entender que todo mundo erra. E eu errei também criando ele. Devia ter ensinado melhor sobre família, sobre respeito, sobre amor. A entrevista durou mais meia hora. Quando terminou, Larissa abraçou seu Manuel e sussurrou. O senhor é um homem incrível. O mundo precisa de mais pessoas como o senhor. A matéria foi ao ar no Jornal do Meio-Dia. E o impacto foi imediato. Em 15 minutos, o telefone de Juvenal não parava de tocar. Gente querendo ajudar seu Manuel. Gente oferecendo emprego. Gente pedindo endereço para levar doação. A história tinha tocado tão fundo nas pessoas que virou movimento. No começo da tarde, seu Manuel foi até a padaria do seu Valdir para trabalhar no turno dele. Mas quando chegou lá, quase não conseguiu entrar. Tinha uma fila de gente na porta. Não era fila para comprar pão. Era fila para conhecer seu Manuel. Seu Manuel! Uma senhora gritou quando o viu. Eu assisti sua entrevista e vim trazer isso aqui. Ela estendeu uma sacola com roupas novas. São para o senhor. O senhor merece coisa boa. Outras pessoas se aproximaram. Uma trouxe cesta básica. Outra trouxe um par de sapatos novos. Um homem trouxe um celular. Para o senhor falar com a gente sempre que precisar de alguma coisa. Seu Manuel estava sem palavras. Não sabia o que falar. Como agradecer. Seu Valdir saiu de trás do balcão e abraçou o velho. Seu Manuel, o senhor não precisa trabalhar hoje. Aproveita o dia com essas pessoas que vieram te conhecer. E foi exatamente isso que ele fez. Passou a tarde inteira conversando com gente que não conhecia, mas que o tratava como se fosse da família. Tinha mãe que trazia filho pequeno para conhecer. Tinha jovem que pedia conselho. Tinha idoso que chorava contando história parecida. Uma mulher de uns 50 anos se aproximou com os olhos vermelhos. Seu Manuel, eu perdi meu pai no ano passado. A última coisa que eu disse para ele foi que estava ocupada demais para visitar. Nunca mais tive chance de pedir perdão.
Ver a história do senhor me fez perceber o quanto eu errei. Seu Manuel segurou a mão dela. Seu pai sabe que você amava ele. Ele sabe. A mulher desabou a chorar nos braços daquele velho que mal conhecia, mas que parecia entender a dor dela melhor que qualquer psicólogo. No meio da tarde, um homem de terno entrou na padaria. Era diferente das outras pessoas, mais sério, mais formal. Ele se apresentou como o Dr. Vilmar, dono de uma rede de supermercados da região. Seu Manuel, vi sua entrevista, vi sua história, e fiquei pensando, o senhor já tem onde morar? Estou na casa do Juvenal. E se eu oferecesse uma casa para o senhor? Uma casa pequena, mas confortável, sem pagar aluguel. Era da minha mãe, que partiu ano passado. Está vazia desde então. Acho que ela gostaria que alguém como o senhor morasse lá. Seu Manuel ficou em choque. Doutor, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Por favor. Seria uma honra para mim. Juvenal, que estava do lado, incentivou. Aceita, seu Manuel. O senhor merece ter seu próprio espaço. E foi assim que, em menos de um dia, seu Manuel passou de abandonado na estrada para símbolo de dignidade, com casa própria e comunidade inteira apoiando. Enquanto isso, Pedro assistia tudo de longe pelo celular. Via as notícias sobre o pai, via as pessoas se mobilizando, via o velho sendo tratado como herói. E quanto mais via o pai subindo, mais sentia o próprio chão desaparecendo. Ele tinha tentado ligar para alguns clientes antigos pedindo indicação de emprego. Nenhum quis ajudar. Tinha tentado falar com amigos. Todos estavam ocupados demais. Tinha ido ao banco tentar empréstimo. Negado. A conta estava no vermelho, o cartão de crédito estourado, as parcelas do carro atrasadas. Pedro estava sentado no sofá vazio do apartamento quando o celular tocou. Era o síndico do condomínio. Pedro, você tem até o fim do mês para sair. A Assembleia decidiu por maioria. Mas eu moro aqui há 5 anos. E em 5 anos você construiu uma reputação. Agora destruiu em um dia. O condomínio não quer mais sua presença. E desligou. Pedro jogou o celular no sofá e colocou as mãos na cabeça. Em 3 dias, tinha perdido tudo. Emprego, família, casa, respeito, dignidade. E o pior, tinha perdido o pai. Ele abriu o aplicativo e viu uma notificação nova. Era um vídeo que alguém tinha postado da padaria. Seu Manuel estava lá, cercado de gente, sorrindo, recebendo flores. E um comentário destacado dizia: seu Manuel é mais rico que o filho dele, rico de caráter. Pedro leu aquilo e sentiu algo quebrar por dentro, porque era verdade. O pai tinha perdido tudo materialmente, mas estava rico de amor, de respeito, de dignidade. E ele, Pedro, tinha tudo materialmente, mas estava pobre de tudo que realmente importava. Pedro não dormiu de novo naquela noite. Ficou rolando na cama vazia do apartamento, pensando em tudo que tinha perdido. Flávia não atendia ligações. As crianças não respondiam mensagens. E cada vez que fechava os olhos, via o pai parado na estrada esperando por ele. Quando o sol nasceu, ele já tinha tomado uma decisão. Precisava falar com seu Manuel. Precisava tentar consertar o que tinha destruído. Tomou banho, vestiu uma roupa simples que não usava há anos e dirigiu até a padaria onde sabia que o pai estava trabalhando. Estacionou na rua ao lado e ficou alguns minutos dentro do carro, tentando criar coragem. Pela janela, dava para ver movimento dentro da padaria. Gente entrando e saindo, comprando pão, conversando. Parecia um dia normal, mas para Pedro era o dia mais difícil da vida dele. Respirou fundo e desceu do carro. Caminhou devagar até a padaria, sentindo as pernas pesarem a cada passo. Empurrou a porta e o sininho tocou, anunciando a entrada de um novo cliente. Algumas pessoas olharam para ele, mas logo voltaram ao que estavam fazendo. Pedro olhou ao redor procurando o pai e o viu no fundo da padaria, limpando uma mesa. Seu Manuel estava de costas, concentrado no trabalho, com aquele jeito caprichoso de quem faz tudo com dedicação. Pedro deu um passo à frente, mas nesse momento, uma mulher que estava na fila para pagar virou e o reconheceu. Gente, é ele! Ela falou alto o suficiente para todo mundo ouvir. O movimento na padaria parou. Todo mundo se virou para olhar Pedro. O silêncio foi tão pesado que dava para ouvir o zumbido da geladeira de bebidas.
É o filho do seu Manoel, outro cliente murmurou. Seu Manoel ouviu e se virou devagar. Os olhos dele encontraram os olhos do filho. Por alguns segundos, ninguém se mexeu, ninguém falou. Pai e filho se encaravam depois de tudo que tinha acontecido. Pedro, seu Manoel disse baixinho. Pedro tentou falar, mas a garganta estava fechada. Deu mais um passo à frente, mas um homem que estava sentando numa mesa se levantou e bloqueou o caminho. Você tem coragem de aparecer aqui? Eu vim falar com meu pai. Falar o quê? Que deixou ele 7 horas esperando na estrada? Outras pessoas começaram a se aproximar. Pedro viu celulares sendo levantados, câmeras apontadas na direção dele. Estava sendo filmado de novo. Por favor, eu só quero conversar com ele. Conversar? Uma senhora idosa falou com voz trêmula. Meu filho também não conversa comigo. Faz 3 anos que não vejo meus netos. Ver a história do seu Manoel me fez chorar a noite inteira. E você aparece aqui como se nada tivesse acontecido? Não é assim. Seu Valdir, o dono da padaria, saiu de trás do balcão. Era um homem grande, de uns 60 anos, que impunha respeito sem precisar gritar. Pessoal, vamos manter a calma. Isso é entre pai e filho. Não é não? Outro cliente contestou. Isso virou público quando ele abandonou o pai na estrada e o vídeo viralizou. A gente tem direito de falar. Pedro sentiu o pânico crescer. Estava cercado de gente, sendo filmado, sendo julgado em público. Olhou para o pai pedindo socorro com os olhos, mas seu Manoel continuava ali parado, em silêncio, sem demonstrar emoção nenhuma. Pai, Pedro tentou de novo, a voz saindo embargada. Eu preciso falar com o senhor. Seu Manoel não respondeu. Só olhava para o filho com aquela expressão que Pedro não conseguia decifrar. Não era raiva, não era tristeza, não era nada. Era vazio, como se o filho que ele criou tivesse se tornado um estranho. Seu Manoel não precisa ouvir mais nada de você. A mulher que reconheceu Pedro primeiro disse. Você já falou o suficiente quando não apareceu para buscá-lo. Eu sei que errei, por isso estou aqui. Errou? Um jovem de uns 20 anos se intrometeu. Cara, você não errou. Você destruiu. Minha avó tem 80 anos e mora comigo. Eu largo tudo para cuidar dela. E você abandona seu pai como se fosse lixo? Pedro sentiu as lágrimas vindo, mas tentou segurar. Não podia chorar ali na frente de todo mundo. Não podia parecer fraco. Mas quando olhou para o pai de novo e viu aquele silêncio devastador, não conseguiu mais segurar. Pai, me desculpa, ele disse, a voz quebrando completamente. Me desculpa por tudo. Eu fui um filho terrível, eu sei, mas eu quero consertar. Por favor, me dá uma chance. Seu Manoel deu um passo à frente. As pessoas se afastaram um pouco, dando espaço para ele passar. O velho chegou perto do filho, ficou parado na frente dele alguns segundos, e Pedro pensou que talvez fosse receber um abraço, um perdão, alguma coisa, mas seu Manoel só disse uma frase curta que cortou mais fundo que qualquer grito. Você me deixou esperando 7 horas, Pedro. 7 horas de sol, de esperança, de humilhação. Agora vai embora. Eu não tenho mais nada para falar com você. E se virou, voltando para a mesa que estava limpando. Pedro ficou parado ali, destruído, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto sem controle. Seu Manoel, ele tentou mais uma vez. Vai embora, Pedro. Nesse momento, uma menininha de uns 6 anos que estava com a mãe perto do balcão, olhou para Pedro e perguntou alto, com aquela inocência que só criança tem. Mamãe, esse é o homem mau que deixou o vô Manoel sozinho? O silêncio que caiu na padaria foi ensurdecedor. A mãe tentou fazer a menina ficar quieta, mas já era tarde. A pergunta tinha sido feita, e todo mundo tinha ouvido. Pedro olhou para a criança, para aqueles olhos puros e inocentes que não sabiam mentir, não sabiam fingir. E naquele momento, viu o que tinha se tornado. O homem mau da história. O vilão que abandona idosos. Ele deu 2 passos para trás, tropeçando em uma cadeira. As pessoas continuavam filmando, registrando cada segundo daquela humilhação pública. Pedro se virou e saiu correndo da padaria, quase derrubando a porta na pressa de escapar daquele lugar. Entrou no carro, trancou as portas e desabou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pela vergonha, pela culpa, pela dor de ter perdido o pai.
Chorou porque uma menina de 6 anos tinha resumido em uma frase tudo o que ele tinha se tornado. Do lado de fora, as pessoas começaram a sair da padaria, comentando o que tinha acontecido. Seu Valdir foi até seu Manoel e colocou a mão no ombro dele. Seu Manoel, o senhor fez o certo. Às vezes a gente precisa ser duro para a pessoa aprender. Seu Manoel balançou a cabeça, mas não falou nada. Voltou a limpar a mesa, passando o pano com mais força do que o necessário. Porque por dentro, mesmo depois de tudo, ainda doía. Doía mandar o filho embora. Doía não conseguir abraçá-lo. Doía perceber que o menino que ele criou tinha se transformado em alguém que ele não reconhecia mais. À tarde, os vídeos do confronto na padaria já tinham viralizado. Tinha 3 ângulos diferentes da mesma cena sendo compartilhados nas redes. A frase da menina, "Esse é o homem mau que deixou o vô Manoel sozinho", tinha se tornado viral. Gente fazendo meme, gente usando como legenda, gente compartilhando como exemplo de verdade inocente. Pedro viu tudo do apartamento. Cada comentário, cada compartilhamento, cada texto falando sobre ele. E percebeu que não adiantava mais tentar se justificar. A sentença já tinha sido dada. Pela cidade, pela internet, até por uma criança de 6 anos. Ele era o homem que abandonou o pai. E essa marca ia carregar pelo resto da vida. Mas alguma coisa dentro dele mudou naquele dia. Não foi o desespero de perder tudo que mudou. Foi o silêncio do pai. Foi aquela frase curta e direta. Foi a pergunta da menina inocente. Pedro entendeu que se quisesse de fato mudar, precisava parar de tentar se justificar e começar a agir. Não por medo de perder mais, mas porque era a coisa certa a fazer. Ele pegou o celular e ligou para um número que não ligava há anos. Era o dono de uma empresa de construção onde ele tinha trabalhado quando era mais novo, antes de virar corretor de imóveis. O homem atendeu na 3ª chamada. "Seu Orlando, aqui é o Pedro. O senhor se lembra de mim?" "Pedro? Claro que lembro. Vi sua história na internet. Situação complicada." "É, por isso estou ligando. O senhor tem algum serviço para mim?" "Qualquer coisa. Ajudante de pedreiro, pintor, servente, qualquer coisa." Seu Orlando ficou em silêncio por alguns segundos. "Você está falando sério?" "Estou. Preciso trabalhar. Preciso recomeçar." "Então amanhã, 6 da manhã, na obra da Avenida Central. Vem com roupa velha e disposição para trabalhar pesado. Vou estar lá. Obrigado, seu Orlando." Quando desligou, Pedro olhou para o apartamento vazio. Sabia que no fim do mês ia ter que sair dali. Sabia que ia ter que reconstruir tudo do zero. Mas pela primeira vez em dias, sentiu algo diferente. Não era esperança ainda, era determinação. 3 semanas se passaram desde aquele dia na padaria. Pedro acordava todos os dias às 5 da manhã, vestia roupa velha de trabalho e ia para a obra da Avenida Central. Seu Orlando tinha dado a chance que ele pediu, mas deixou claro que não ia ter tratamento especial. Pedro começou como ajudante, carregando material, misturando concreto, limpando entulho. O trabalho era pesado. As mãos dele, que antes só seguravam caneta, agora estavam calejadas e machucadas. Mas ele não reclamava. Cada bolha na mão, cada dor nas costas, era parte da mudança que precisava fazer. Os colegas de obra desconfiaram no começo. Todo mundo tinha visto o vídeo viral. Todo mundo sabia quem era Pedro. Mas com o tempo, viram que ele estava ali de verdade. Não fingia, não tentava ser melhor que ninguém. Só trabalhava em silêncio. Um dos pedreiros mais antigos, seu Benedito, se aproximou dele num intervalo. "Rapaz, você tá diferente. Não parece o mesmo cara do vídeo." Pedro limpou o suor do rosto com a camisa. "Não sou mais o mesmo cara, seu Benedito. Espero nunca mais ser." Enquanto isso, seu Manoel tinha aceitado a casa que Dr. Vilmar ofereceu. Era pequena, simples, com 2 quartos, sala e cozinha. Nada luxuoso. Mas era dele. Tinha um quintalzinho onde ele plantou tomate e alface, igual fazia na roça. Juvenal e Noêmia ajudaram na mudança e ficaram emocionados vendo o velho montando o cantinho dele com tanto carinho. A casa ficava a 2 quadras da padaria, e seu Manoel ia trabalhar todo dia caminhando, cumprimentando vizinhos pelo caminho. Tinha virado parte daquela comunidade de um jeito que nem ele esperava. Flávia estava na casa da mãe havia 3 semanas também.
As crianças perguntavam todo dia sobre o pai, sobre o avô, sobre quando iam voltar para casa. Ela não sabia o que responder. Estava com raiva de Pedro, mas ao mesmo tempo sentia falta dele. Não do Pedro arrogante e egoísta que tinha se tornado. Sentia falta do Pedro que ela conheceu anos atrás, aquele rapaz simples que trabalhava duro e tinha sonhos honestos. Uma tarde, ela resolveu ir até a obra da Avenida Central. Precisava ver com os próprios olhos se Pedro realmente tinha mudado ou se era só mais uma mentira. Estacionou longe e caminhou até conseguir ver o canteiro de obras. E ali estava ele. Pedro sujo de cimento, carregando balde pesado, cabelo despenteado, roupa rasgada no ombro. Ela quase não reconheceu. Aquele não era o homem de terno que ela conhecia. Era alguém diferente. Ficou ali observando por quase meia hora. Via como Pedro trabalhava sem parar, como tratava os colegas com respeito, como aceitava ordens do mestre de obras sem reclamar, e alguma coisa dentro dela começou a amolecer. Talvez ele realmente estivesse mudando. Talvez ainda houvesse esperança. Naquela noite, quando Pedro chegou em casa depois do trabalho, encontrou Flávia sentada na sala do apartamento vazio. Ele quase deixou a marmita cair no chão de tanta surpresa. Flávia, o que você está fazendo aqui? Vim te ver. Vim ver se você realmente mudou ou se é só teatro. Pedro sentou no sofá, cansado demais para ficar em pé. Não é teatro. Eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Não sei se vou conseguir, mas estou tentando. Vi você trabalhando hoje. Viu? Como? Fui até a obra. Fiquei vendo de longe. Pedro olhou para as próprias mãos machucadas. Não é o emprego dos sonhos, mas é honesto. E me faz lembrar de uma coisa importante. O quê? Lembra de como meu pai era. Trabalhador, humilde, digno. Eu passei a vida inteira tentando ser diferente dele e acabei virando pior. Agora estou tentando ser parecido com ele de novo. Flávia sentiu os olhos marejarem. As crianças perguntam todo dia sobre você. Sobre o avô também. Como elas estão? Isabela lê tudo sobre o vô Manuel na internet. Gustavo desenha o avô que nunca conheceu. Eles querem conhecer ele, Pedro. Pedro engoliu seco. Eu também quero. Mas não sei se ele vai aceitar. E se eles forem sozinhos? As crianças? Pedro olhou para a esposa sem entender. Como assim? Amanhã é sábado. Posso levar Isabela e Gustavo até a padaria. Eles merecem conhecer o avô deles. Independente do que você fez. Você faria isso? Não é por você. É por eles. Toda criança merece ter avô. No dia seguinte, Flávia acordou as crianças cedo e explicou que iam conhecer o vô Manuel. Isabela chorou de felicidade. Gustavo pulou tanto que quase quebrou a cama. Eles se arrumaram com a roupa mais bonita que tinham e Flávia os levou até a padaria. Era 9 da manhã de sábado quando entraram. A padaria estava cheia, como sempre nos finais de semana. Seu Manuel estava atrás do balcão ajudando seu Valdir a atender os clientes. Quando olhou para a porta e viu duas crianças entrando com uma mulher, não imaginou que eram seus netos. Flávia se aproximou devagar, segurando as mãos das crianças. O coração dela estava acelerado. Bom dia, seu Manuel. Seu Manuel olhou para ela, ainda sem reconhecer. Bom dia, senhora. Em que posso ajudar? Eu sou Flávia, esposa do Pedro. O silêncio na padaria foi imediato. Todo mundo parou de falar para prestar atenção. Seu Manuel ficou pálido. E essas são suas netas, Isabela e Gustavo. As crianças deram um passo à frente. Isabela estava com lágrimas nos olhos. Gustavo segurava a mão da irmã com força. Vô Manuel, Isabela disse com a voz tremendo. Eu sou sua neta. Eu sempre quis te conhecer. Seu Manuel desceu de trás do balcão devagar, como se estivesse num sonho. Chegou perto das crianças e se ajoelhou para ficar na altura deles. Olhou para aqueles rostinhos e viu Pedro criança de novo. Via os olhos da esposa que tinha partido. Via traços da família que ele achava que tinha perdido para sempre. Vocês são meus netos? Ele perguntou com a voz embargada. Somos, Gustavo respondeu animado. Eu sou Gustavo, tenho 9 anos, e ela é minha irmã Isabela. Ela tem 12. Seu Manuel não conseguiu segurar as lágrimas. Abriu os braços e as duas crianças correram para abraçá-lo. Ali no meio da padaria, na frente de todo mundo,
O velho que tinha sido abandonado finalmente recebia o abraço dos netos que nunca tinha conhecido. As pessoas começaram a chorar junto, tirando o celular para filmar aquele momento. Vô, a gente sempre quis te conhecer, Isabela disse chorando. Mas papai nunca deixou. Tá tudo bem, minha filha. Tá tudo bem. Vocês estão aqui agora. Você pode contar histórias para a gente? Gustavo perguntou. Histórias de quando o papai era pequeno? Seu Manuel sorriu através das lágrimas. Posso contar quantas histórias vocês quiserem. Seu Valdir preparou um chocolate quente para as crianças e seu Manuel sentou com eles numa mesa do canto. Passou as próximas 2 horas contando sobre quando Pedro era menino, sobre como ele gostava de brincar no rio, sobre como ajudava na roça, sobre como era estudioso e dedicado. Papai fazia isso? Isabela perguntava admirada. Papai ajudava na roça? Ajudava sim. Seu pai era um menino trabalhador. Acordava cedo comigo, ia para o campo, voltava coberto de terra, mas feliz. As histórias mostravam um Pedro que as crianças não conheciam. Um Pedro humilde, dedicado, amoroso. E elas começaram a entender que o pai que tinham não era quem ele realmente era. Era quem ele tinha se tornado quando esqueceu de onde veio. Do lado de fora da padaria, escondido atrás de um carro, Pedro observava tudo. Tinha seguido Flávia de longe, querendo ver os filhos conhecendo o avô. Via Isabela e Gustavo rindo com seu Manuel. Via o pai contando histórias, fazendo carinho nos netos, sendo o avô que sempre quis ser. E Pedro chorou. Chorou de arrependimento, de saudade, de amor, mas não entrou. Sabia que aquele momento não era dele. Era dos filhos com o avô. Ele ainda precisava ganhar o direito de fazer parte daquela família de novo. 2 meses se passaram desde que Isabela e Gustavo conheceram o avô. Nesse tempo, as crianças visitavam seu Manuel toda semana. Iam à padaria depois da escola, ajudavam ele no quintal da casinha, ouviam histórias sobre quando o pai era criança. O velho tinha ganhado a família que achava que nunca mais teria. Mas ainda faltava uma peça. Pedro continuava trabalhando na construção, mudando de verdade, mas ainda não tinha coragem de falar com o pai. A cidade inteira acompanhava aquela história. Os vídeos tinham parado de viralizar negativamente, mas todo mundo ainda lembrava. Seu Valdir teve uma ideia que compartilhou com Juvenal, com Dr. Vilmar, com Noêmia e com várias pessoas da comunidade. O aniversário de seu Manuel estava chegando. Que tal fazer uma festa surpresa na padaria? Uma celebração não só pelo aniversário, mas pela vida daquele homem que tinha ensinado tanta gente sobre dignidade. Flávia ficou sabendo da festa e contou para Pedro. Ele estava no apartamento vazio, organizando as últimas coisas para a mudança. O prazo do condomínio tinha acabado, e ele tinha alugado uma casa simples em outro bairro. Uma casa pequena, parecida com a que o pai morava agora. Pedro, vai ter uma festa de aniversário para seu pai, na padaria, sábado que vem. Pedro levantou a cabeça das caixas. Você acha que eu devo ir? As crianças querem que você vá. Eu quero que você vá, mas só você pode decidir se está pronto. Pedro pensou a noite inteira. Tinha mudado muito nesses 2 meses. Trabalhava duro, tratava as pessoas com respeito, tinha voltado a ser humilde. Mas será que isso era suficiente? Será que o pai conseguiria perdoá-lo um dia? No sábado de manhã, a padaria estava sendo decorada desde cedo. Balões, faixas com Feliz Aniversário, seu Manuel, mesas cheias de comida que os vizinhos tinham trazido. Todo mundo queria participar. A TV Cidade ia estar lá para fazer uma matéria especial. Seu Manuel não sabia de nada. Juvenal tinha inventado uma desculpa para levá-lo até a padaria no horário certo. Quando seu Manuel entrou na padaria às 3 da tarde, todo mundo gritou: "Surpresa!" O velho levou um susto tão grande que quase caiu para trás. Olhou ao redor e viu dezenas de pessoas ali. Vizinhos, clientes da padaria, gente que ele tinha conhecido nesses meses todos. Tinha bolo enorme, tinha música, tinha amor em cada detalhe daquela festa. Isso é para mim?" Ele perguntou com a voz trêmula. "Para o senhor, seu Manuel." Seu Valdir disse abraçando o velho. "O senhor merece isso e muito mais." As crianças correram para abraçar o avô. Isabela e Gustavo estavam radiantes, tinham ajudado a escolher o bolo. A festa começou, gente cantando parabéns, gente fazendo brinde,
Gente contando histórias engraçadas sobre seu Manuel. Larissa, a jornalista, estava filmando tudo para fazer uma matéria especial. Pedro estava do lado de fora, no carro, com Flávia ao lado. Ele via a festa através da janela da padaria, via o pai sorrindo cercado de gente que amava ele de verdade. Eu não sei se consigo entrar, Pedro disse com a voz embargada. Você consegue. Você mudou, Pedro. De verdade. Seu pai precisa ver isso. E se ele me mandar embora de novo? Aí você aceita. Mas pelo menos você tentou. Pedro respirou fundo e desceu do carro. Flávia segurou a mão dele e juntos eles entraram na padaria. As crianças viram primeiro e correram até ele. Papai, você veio! Gustavo gritou feliz. O barulho chamou a atenção de todo mundo. A festa parou. As conversas cessaram. Todo mundo se virou para ver Pedro parado ali na entrada com a esposa e os filhos. Ele estava diferente do homem do vídeo. Usava roupa simples. Tinha mãos calejadas de trabalhador. Postura humilde de quem tinha aprendido a lição mais difícil da vida. Seu Manuel estava no fundo da padaria, perto do bolo. Viu o filho pela primeira vez em 2 meses. Os olhos dos dois se encontraram através daquele mar de gente. Pedro deu um passo à frente segurando uma caixa simples nas mãos. Não era embrulhada em papel bonito. Não tinha laço de presente caro. Era só uma caixa de papelão comum. Pai, ele disse, e a voz saiu rouca de emoção. Eu trouxe um presente para o senhor. Seu Manuel não se mexeu. Só olhava para o filho em silêncio. Pedro se aproximou devagar, sentindo cada olhar julgando ele. Parou na frente do pai e estendeu a caixa. Fiz esse bolo com minhas próprias mãos. Não é bonito como os de padaria, mas fiz com amor, igual ao senhor fazia quando eu era criança. Seu Manuel olhou para a caixa. Pedro abriu e mostrou um bolo simples, caseiro, torto, mas feito com carinho. Pai, eu passei 2 meses pensando no que dizer para o senhor. Ensaiei 1000 vezes. Mas agora que estou aqui, só consigo dizer uma coisa. Me perdoa. Me perdoa por ter te abandonado. Me perdoa por ter esquecido quem eu era. Me perdoa por ter sido o pior filho do mundo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Pedro sem controle. Eu mudei, pai. Tô trabalhando na construção. Tô morando numa casa simples. Tô criando meus filhos para serem parecidos com o senhor, não comigo. Tô tentando ser o filho que o senhor merecia ter tido. Seu Manuel continuava em silêncio, mas os olhos dele também estavam marejados. Eu sei que talvez o senhor nunca consiga me perdoar. Eu entendo. Mas eu precisava tentar. Porque o senhor me ensinou que a gente nunca desiste da família. E eu não vou desistir do senhor. Pedro estava prestes a se virar para ir embora quando seu Manuel finalmente falou. A voz dele saiu baixa, mas firme. Filho, você me deixou esperando 7 horas naquela estrada. Pedro baixou a cabeça. Eu sei, pai. 7 horas no sol, na poeira, sendo humilhado. 7 horas pensando que meu filho tinha me esquecido. Me desculpa, pai. Mas sabe o que eu percebi nesses 2 meses? Seu Manuel continuou. Percebi que você não me abandonou só naquele dia. Você me abandonou há anos, quando começou a ter vergonha de mim. As palavras cortavam como faca. Pedro não conseguia olhar para o pai. Mas sabe o que mais eu percebi? A voz de seu Manuel ficou mais suave. Percebi que você voltou. Não voltou do mesmo jeito que saiu. Voltou diferente. Voltou humilde. Voltou sendo o menino que eu criei. Pedro levantou os olhos, sem acreditar no que estava ouvindo. As crianças me contam sobre você, sobre como você trabalha duro, sobre como você mudou, sobre como você chora quando conta histórias sobre mim para eles. Seu Manuel deu um passo à frente. E eu percebi uma coisa importante. Filho, você me abandonou na estrada, mas eu nunca te abandonei no meu coração. A frase ecoou pela padaria. Todo mundo estava chorando. Larissa filmava com as mãos tremendo de emoção. Seu Manuel abriu os braços e Pedro desabou no abraço do pai. Chorou como criança. Chorou anos de arrependimento, de dor, de saudade. E o pai segurava ele firme, como sempre segurou, como sempre ia segurar. Eu te perdoo, filho, porque amor de pai não tem fim. Pode machucar, pode demorar, mas não acaba nunca. A padaria inteira aplaudiu. Flávia chorava abraçada com as crianças. Isabela e Gustavo correram e abraçaram pai e avô juntos.
Ali naquele abraço, uma família estava sendo reconstruída, não do jeito que era antes. Melhor, mais forte, mais verdadeira. Larissa continuou filmando, e aquele vídeo foi ao ar no Jornal da Noite. Mas não parou ali. Foi compartilhado milhões de vezes. O perdão mais bonito que você verá hoje, diziam os comentários. Isso é amor de pai de verdade, escreviam as pessoas. A história que tinha começado com abandono terminava com perdão, com segunda chance, com amor incondicional. Semanas depois, Pedro estava trabalhando na construção quando seu Benedito mostrou o celular para ele. Olha isso, rapaz. Seu vídeo chegou em 5 milhões de visualizações. Pedro olhou e viu a cena do perdão sendo compartilhada mundo afora. Gente comentando sobre família, sobre perdão, sobre nunca desistir de quem a gente ama. E a frase do pai tinha virado mensagem inspiradora. Você me abandonou na estrada, mas eu nunca te abandonei no coração. A história de seu Manuel e Pedro ensinou milhões de pessoas uma lição simples, mas poderosa. Família não é sobre ser perfeito. É sobre voltar quando erra. É sobre perdoar quando magoa. É sobre nunca desistir de quem a gente ama, mesmo quando esse amor dói. Porque no fim das contas, o amor verdadeiro não abandona. Espera, acredita, perdoa e recomeça quantas vezes forem necessárias.